Fobia é um medo exagerado, é um medo exacerbado, é um medo desproporcional. Assim como já conversamos sobre outros tipos de fobia, né? Fobia social na minha última entrevista aqui com você, a gente vai falar hoje sobre as fobias específicas, porque existe essa questão da fobia social, fobia de situações sociais, interações com outras pessoas, e existem outras fobias diversas, das mais diversas situações, coisas, objetos, animais ou ambientes ou situações diferentes. Mas a fobia é isso, é um medo exagerado, é um medo desproporcional àquela situação. A aracnofobia, que é a fobia mais comum de todas, é a aracnofobia, é a mais prevalente. A pessoa tem fobia não só do objeto em si, não só de ver uma aranha, uma tarântula grande, como essa aí da foto, mas simplesmente de ver uma foto, de ver uma imagem, de ver um vídeo da aranha, ela já começa a ter sintomas já daquela ansiedade, em que a pessoa não consegue conviver com aquela imagem, com aquela situação, realmente de uma forma confortável. Ou ela evita de forma muito intensa aquela situação, ou ela se ela tem que conviver ali com aquela situação, isso causa muita angústia para ela, né? E a fobia de aranha é a mais comum de todas, mas as fobias específicas, quando você soma todas elas, acaba sendo o transtorno de ansiedade mais comum de todos. É mais comum do que a ansiedade generalizada, do que a fobia social, é em torno de 7 a 10% da população. A fobia ela pode ter uma causa. Por exemplo, uma pessoa que é picada por uma cobra, depois desenvolve uma fobia específica de cobras. Então ela vê imagens de cobra, ela começa a ficar ansiosa, ela vê uma cobra de longe, ela vê um vídeo de uma cobra, ela começa a desenvolver um transtorno após uma situação específica. Uma pessoa que caiu de uma determinada altura ou que viu uma pessoa se acidentar de altura, desenvolveu uma fobia de altura, como exemplo que você deu, que também é muito comum, uma das mais comuns. Mas na maioria das vezes não, na maioria das vezes não tem um agente desencadeador. Existem fatores genéticos, se você pesquisar, normalmente a pessoa tem, os pais dela, os irmãos, tios, têm a fobia e às vezes normalmente é do mesmo objeto. Então, ela tem fobia de aranha, a mãe e o pai às vezes têm fobia de aranha também. A gente Como falar é um de pouco animais das outras. peçonhentos, né, de aranhas, de cobras, podem ser de outros animais também, por exemplo, de cachorro, de gatos, de animais domésticos, a pessoa pode ter fobia desses... De animais domésticos? De animais também, existe, de cachorro principalmente. Fobia de altura, né, é uma das mais comuns também. Você vê, né, ela sabe que ela está, conscientemente ela sabe que ela está numa situação segura, né? Tem ali toda uma grade de proteção, o vidro, lógico, ele é próprio para poder caminhar em cima, só que ela tem uma reação de desespero ali. Essa também é muito comum, medo de relâmpago, medo de chuva, de tempestade, principalmente do trovão, do relâmpago. Você imagina o sofrimento dessa pessoa, todo dia ela tem que conviver com chuvas e com raios, com trovões. E aquilo causando, muitas vezes a pessoa tem realmente uma crise de pânico naquela situação. Chega a desenvolver em casos mais graves uma crise de pânico. Toda vez que ela escuta um trovão, que ela vê um raio, isso causa muita angústia. Então eu trouxe a curofobia, o medo de palhaços, de pessoas fantasiadas. Isso exige... O que seria isso? É mais comum em crianças, né? A gente até estava comentando sobre um exemplo. É mais comum durante a primeira, segunda infância. Ver uma pessoa fantasiada, ver uma pessoa com maquiagem, ou às vezes especificamente vestido de palhaço e desenvolve uma crise de ansiedade associada a isso. Até que ponto vale a pena realmente fazer um tratamento? Uma criança que tem uma fobia de palhaço, de pessoas vestidas de fantasia e que isso só fica na infância, é óbvio que ela não vai precisar fazer um tratamento sobre isso, não vai precisar tomar medicação, fazer terapia, nada disso. Só que imagina o seguinte exemplo, o empresário que precisa se deslocar muito, voar de uma cidade para outra, que tem uma fobia de voo, fobia de avião. Ele tem que fazer um tratamento. Né? Não tem como ele tocar a vida dele ali com essa fobia, sem tratar, sem conseguir pegar os voos. Ou então, se ele se limita muito, imagina ele deixar de ir a situações, a reuniões de negócio, ali, de trabalho, por causa do medo do avião. Então, essa pessoa precisa de tratamento. Já uma pessoa que tem uma fobia de cobras e que não trabalha na área de biologia, ali, de zootecnia, que não entra em meios rurais, em floresta, não vai precisar fazer um tratamento para cobras, porque ela provavelmente nunca vai ver uma cobra, né? Então depende disso, depende do impacto que ela causa na vida, das limitações que aquela fobia causa na vida pessoal, né? Isso. Existe a síndrome do jaleco branco, que é um aumento da pressão associado a toda vez que a pessoa vai medir a pressão no cardiologista, no médico, até mesmo no enfermeiro, um outro profissional de saúde, aumenta a pressão. Se ela mede em casa, no ambiente tranquilo, ela não tem pressão alta. Mas tem gente que tem medo de situações médicas, de uma forma geral, isso acontece, é um tipo de fobia bem comum. Isso causa um certo impacto, vale a pena ela fazer um tratamento. Existem medicações que a gente usa
situacionais. Então, por exemplo, tem os calmantes, os benzodiazepínicos, até alguns beta-bloqueadores, umas classes específicas de medicação que a gente usa quando a pessoa vai se expor. Então, por exemplo, aquela situação que eu coloquei, né, do empresário que viaja muito, que tem que pegar voos, todas as vezes que ele for viajar, ele pode tomar um calmante, né, quando ele for pegar um voo ali, né, isso ajuda ele também. Só que o principal, na verdade, é o que a gente chama de terapia de exposição gradual, que ele vai fazer junto com a psicóloga. O psiquiatra também pode orientar, mas mais comumente a psicóloga, que é a exposição gradual. A situação do avião, né? Então ver vídeos de avião, ver fotos de avião, ir no aeroporto, né? Mesmo que não for entrar no avião, depois entra no avião e sai, pegue voos mais curtos, é uma coisa gradual, né? Essa é a base do tratamento, a terapia de exposição gradual àquela situação. Isso é a mais efetiva de todas. Pessoas que têm fobias específicas de situações graves, como aquela que eu falei, né, medo da chuva, medo dos trovões e numa região como essa todo dia chove, ou o medo de procedimento médico, a pessoa está com uma situação de saúde grave, está com câncer, que tem que fazer procedimentos médicos toda hora, isso pode acarretar um risco maior de depressão. E tem estudos que comprovam que a pessoa que tem fobias específicas, quando ela está deprimida, ela tem um risco maior até de suicídio. Então a gente está falando de uma doença grave. No começo a gente fala num tom de brincadeira, né? Quem tem medo disso, quem tem medo daquilo, mas realmente é uma sensação de pavor. Isso causa impacto na vida da pessoa, ela precisa fazer um tratamento. Nesses casos onde ela é exposta frequentemente àquela situação.